E aí pessoal do YouTube, como vocês estão? Eu sou o Wesley e neste vídeo eu vou falar para vocês como foi minha faculdade em Ciência da Computação. Para começar, eu iniciei nela em 2019, eu entrei pelo SISU, no acabei ensino médio, e passei o 2019 todinha tendo aula presencial, né? Porque a pandemia aqui só chegou em 2020, mas de início, assim, no primeiro semestre eu tive a disciplina de cálculo, introdução à programação e a matemática discreta e outros também de introdução ao curso. Mas duas que eu achei bastante difíceis foram matemática discreta e um pouquinho menos difícil foi cálculo. Cálculo, a gente basta ter uma base boa em matemática, transformação de funções. É uma base boa em funções, assim bem dizer, que é um requisito bastante necessário para assim para cálculo. Mas matemática discreta eu tive ódio dessa disciplina. Nessa disciplina você vai ter que provar teoremas, provar, por exemplo, que o número par mais um número par é sempre igual a um número par. Então, esse exemplo que eu citei é fácil de provar, mas existem outros que você vai ter que provar. Mas é claro que eles ensinam várias técnicas de provar os teoremas lá, as funções, mas mesmo assim eu achei bastante complexa essa disciplina. Eu consegui passar, assim, não reprovei nenhuma, mas foi uma das que eu mais achei difíceis. Mas assim, no meu primeiro dia, como eu nunca tinha saído, né, daqui da minha cidade, assim, pra estar em cidade grande como Juazeiro, assim, que é onde a UFCA fica. E então eu não sabia de nada, né, eu não sabia, eu queria um matuto mesmo, né, não sabia como é que funcionava as coisas lá. Eu não conhecia ninguém também na UFCA, porque do meu curso aqui só foi eu. Tinha outros que iam no ônibus também, mas eu ia para outros cursos, né? Como engenharia civil, engenharia de produção, e só eu que passei do município para ciência da computação. E lá o ônibus universitário sai umas quase 5h40 da manhã, e esse ônibus ia deixando os alunos em toda a faculdade, na URCA, no IF e na UFCA, que era uma das últimas paradas. E lá, por sorte, teve uma pessoa que foi no ônibus que me disse, né? Não, aqui é a UFCA, que eu já tinha ido para a matrícula, né? Mas a pessoa apontou dizendo, não, ali é o RU, ali é a biblioteca e pronto. Eu fiquei assim, desamparado lá. E eu encontrei outra pessoa que ia fazendo o curso e comecei a andar com ela, né? Com esse colega meu. E ele já era do Juazeiro, já tinha mais experiência como era que funcionava as coisas. E quando nós chegamos lá, já tinha começado a aula de cálculo 1, que chama a cadeira, a disciplina. Eu cheguei lá atrasado, né? Todo mundo com vergonha, todo mundo entrando. Mas não só fui eu que cheguei assim atrasado, porque o pessoal não conhecia, né? As aulas lá iniciam às 8 horas da manhã. E o ônibus chegou às 7h40, por aí. Só deu tempo de ir no banheiro e procurar a sala, né? Porque tem vários prédios lá, cada um com as suas aulas, as suas cadeiras e os seus cursos. Mas depois disso, eu vi que cálculo era difícil. E fomos levando. Depois, como todo baque que a gente tem é achar que a gente não é capaz de aprender as coisas na faculdade. Por exemplo, antes mesmo de iniciar, eu estava com medo de eu não ser capaz de aprender as coisas, os conteúdos novos da faculdade, das matérias. Mas, assim, isso não adianta preocupação, porque é claro que você não vai ter visto nenhum desses conteúdos antes, e você vai ter que estudar muito para dominar, mas não adianta essa preocupação, porque você tendo feito uma boa base do ensino médio, por exemplo, em matemática em si, tem um domínio bom, você vai mandar bem nessas disciplinas. E programação, você pode já ter feito um curso técnico, você já vai saber programar, mas no meu caso eu não tinha feito nada de programação, não sabia lógica, não sabia nada. Para mim foi um pouco difícil a programação, assim, não difícil, mas entender alguns pontos. Por exemplo, que um número dividido por 2 deixa o resto zero quando é par e deixa o resto um quando é ímpar. Eu não sabia disso. A matemática que eu tive lá não era do ensino médio, né? Não era focada em programação. Eu não sabia disso, mas a gente vai aprendendo com a prática. Vai aprendendo a chamar funções, escrever a função, fazer ele printar, que não é difícil. É você entender a lógica da programação e depois é que você passa para a linguagem. Mas no meu caso, o meu professor, muito gente boa, deu logo a linguagem C, que é considerada difícil, né, por ser de médio nível por aí, de linguagem, e já começar a praticar.
porque a prática é uma das melhores formas de você aprender qualquer coisa. Não basta você estar vendo teoria e não praticar, porque a prática, como diz, leva à perfeição, né? Então com isso eu tive dificuldade, quando chegou na parte dos usuários também, mas eu preguei o jeito e consegui. Nessa fui eu que terminei no tempo regular da faculdade, porque computação é um curso bastante difícil. E esse foi, assim, amanhã, né, teve a aula do cálculo de introdução à programação, introdução ao curso, que vai mostrar o que é que você vai aprender nesse curso e tudo mais. E teve a matemática discreta, né, era que é tão temida aí, que tem alguns cursos que nem tem, em computação tem, por isso que é considerado um dos mais difíceis. Mesmo que seja menosprezado, né, porque o povo só acha que é difícil a medicina, a engenharia civil tem uma famosinha. Lá também tinha essa fama, mas com o passar dos SISUs, da seleção do Enem, foram vendo que a nota de corte para computação é bastante alta, também está quase 800, se eu não me engano, 710, 750. Teve um ano que chegou bastante alta. Mas matemática discreta é difícil, é. Mas você estudando, fazendo os exemplos, você consegue. Quando eu cheguei lá, no meu curso não tinha chegado nenhum livro, né, ainda do curso em si, porque era um curso novo, a primeira turma. E não tinha nada do curso, assim, não tinha uma turma seguinte para a gente tirar dúvida. E nós se lasquemos em, assim, em quase todos os quesitos, porque nós não sabíamos a metodologia do professor, não tínhamos o livro para estudar, porque não tinha chegado, tinha que conseguir pela internet. E se juntar em equipe, você tem que procurar pessoas que gostem de estudar. Porque na faculdade vai ter gente que só vai lá porque a família obrigou, porque passou, não tem o que fazer. E vai, mas você tem que procurar pessoas que gostem de estudar, de estar lá para passar, não para perder tempo. Porque lá, por exemplo, eu percorria 74 quilômetros, eu não ia estar para lá para estar jogando. Eu tinha que estar estudando, porque eu estava gastando meu tempo e meu dinheiro, assim, o dinheiro da minha família para estar lá. Então eu tinha que fazer valer a pena o esforço, mesmo sendo difícil, se acordando de madrugada e chegando apenas à noite, porque o curso é de tempo integral, de manhã e à noite. Então essas são algumas dicas que eu deixo para vocês que vão fazer faculdade. É procurar pessoas que gostem de estudar, se esforçar, não ficar se comparando com os outros e nem achando que você não é possível aprender aquelas disciplinas. Então, pessoal, se vocês quiserem que eu conte mais das minhas aventuras na faculdade, que teve um dia que eu me perdi lá, né, o ônibus, sofri quase um acidente. Não, sofri um acidente assim, porque eu estava no ônibus, né, da linha municipal do Juazeiro. Mas se vocês quiserem que eu conte mais aventuras lá no RU, na biblioteca também, e vários outros que aconteceu. E se quiserem também mais dicas da faculdade, de como conseguir notas boas, passar, eu peço que vocês comentem, deixem algum comentário e também se inscrevam no meu canal. Obrigado.